Continuando o direito das sucessões, hoje nós vamos falar sobre direito de acrescer entre herdeiros e legatários. São disposições interessantes que tem no Código Civil sobre isso, e que vale a pena a gente entendê-las, né? Vamos analisar aí o que o Código trata acerca desse assunto, tá? Uma definição desse direito de acrescer, que em latim alguns autores mencionam como ius accrescendi, né? É o direito do coerdeiro ou legatário de receber um quinhão, um percentual originário de outro coerdeiro ou legatário, ou colegatário, que não quis ou não pôde recebê-lo. Não quis porque renunciou, né? Ou não pôde porque morreu antes, por exemplo, né? Ou às vezes foi excluído por indignidade, né? São situações que permitem isso, e nós veremos inclusive no Código agora, né? Mas esse direito de acrescer só vai ocorrer se pela mesma disposição testamentária eles forem chamados a receber a herança ou legado, tá? Sem determinar o quinhão específico de cada um. Vocês vão entender isso agora quando a gente começar a analisar os artigos do Código Civil, tá? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 1941. Diz assim: quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança, conjuntamente chamados, atenção para isso, tá? Em quinhões não determinados, o próprio artigo vai mostrando para a gente os requisitos que devem ser observados para surgir o direito de acrescer, tá? Em quinhões não determinados, e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos cordeiros, salvo o direito do substituto. Analisando ou identificando esses requisitos, acompanhem comigo aí. Nomeação, requisitos para que surja o direito de acrescer, tá? Nomeação dos herdeiros na mesma cláusula testamentária para recolher o acervo hereditário ou porção dele. Então, eu nomeio A e B como meus herdeiros na porção de 10% do meu patrimônio. Mas eu não disse quanto vai para A e quanto vai para B, perceberam? Tá? Outro requisito, incidência na mesma herança, já que a deixa deve abranger os mesmos bens ou a mesma porção de bens. Evidente, se eu deixo, falando de legado agora, se eu deixo a casa X para uma pessoa, a casa Y para outra pessoa, nós estamos falando de nomeação conjunta. Isso vai surgir se eu deixar a casa X para A, B e C, sem dizer o percentual que cada um vai ter na casa X, tá? Depois, ausência de determinação das cotas de cada um, que é o que eu acabei de dizer, né? E ausência de indicação de substituto. Porque eu posso deixar nomear um herdeiro meu, o Zé, certo? E dizer que se o Zé não puder ou não quiser receber a herança, né? Ou seja, se ele morrer antes, se ele renunciar, né? Eu já indico um substituto no próprio testamento. Então, se o Zé não quiser ou não puder, vai para Maria, né? Aí não vai ter direito de acrescer, porque eu já estou dizendo que se o Zé se o Zé não puder ou não quiser, vai para Maria. Agora, o que significa esse direito de acrescer na prática, né? Eu nomeei, vamos lá, vou chamar de Zé e Maria de novo. Zé e Maria como meus herdeiros. 10%. Mas não identifiquei o percentual do Zé e o percentual da Maria. Maria morre antes de mim. Caducidade, lembram disso? Caducidade do direito, caducidade do testamento nessa parte, né? Porque ela morreu antes do testador. Pré-moriência que se fala, né? Ela morreu antes. Então, para quem vai a parte que eu deixei para Maria, que não foi especificada? Ela é acrescida, daí o nome direito de acrescer,
ela é acrescida ao outro co-herdeiro nomeado na mesma disposição testamentária. Repetindo, então, nomeei Zé e Maria como meus herdeiros na porção de 10%. Não mencionei substituto, e não disse quanto para Maria, quanto para o Zé. A Maria morreu antes de mim, antes do testador. A porção dela é acrescida na porção do Zé. Esse é o direito de acrescer. Se fosse o contrário, se eu tivesse atribuído um percentual, nomeio Zé e Maria para receberem 10% da minha herança, sendo 7% para o Zé e 3% para Maria. Maria morre antes de mim, antes do testador. Não tem direito de acrescer. Certo? Os 3% dela não irão, nesse nosso exemplo, né, para o Zé. Ok? Veja o artigo 1942, que diz assim: o direito de acrescer competirá aos colegatários. Ele menciona herdeiro no 1941. Em 1942 ele menciona colegatário. Lembrem, vocês já sabem, quando se trata de legado, há uma diferença para a herança. Né? Você nomear herdeiro é uma coisa, é o herdeiro universal. Legado é a coisa certa e determinada. Tá? O direito de acrescer competirá aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem risco de desvalorização. Então, olha só, nomeei requisitos. Vamos identificar os requisitos, que são praticamente os mesmos, né? Mas olhem só, nomeação conjunta entre colegatários. Então, agora eu deixei a casa da rua tal, número tal, para o Zé e a Maria. Não especifiquei a porção de cada um. Deixei a casa da rua tal para o Zé e para a Maria. Outro requisito, o legado recair em uma só coisa determinada e certa, né? Ou quando esta for indivisível. Em que sentido indivisível? Quando não puder ser dividida sem o risco de se desvalorizar. Se eu deixei 100 cabeças de gado para o Zé e para a Maria, né? Isso é algo divisível. Né? Agora, se eu deixei um carro, se eu deixei uma casa, aí vai surgir o direito de acrescer. Tá? E depois, a ausência de indicação de substituto. Então, observem que ele está exigindo coisa certa e determinada. Não vai existir o direito de acrescer no legado genérico que nós estudamos em aulas anteriores. Né? Então, tem que ser uma coisa certa e determinada, certo? Esses dois artigos remetem para o 1943, ou melhor, o 1943 remete para eles, que diz assim: se um dos cordeiros ou colegatários, nas condições do artigo antecedente, na verdade, nas condições dos artigos antecedentes, né? Esse 1943, observem, ele se aplica na verdade, aos dois, porque se um dos cordeiros ou colegatários, né? O 1941 se refere a cordeiro, 1942 aos colegatários, morrer antes do testador, uma hipótese, certo? É a tal da premoriência. Premoriência quer dizer pré-morto, morreu antes, né? Se renunciar à herança ou legado, é uma hipótese. Você nomeia alguém seu herdeiro, né? Naquela sua parte disponível, você nomeia alguém seu herdeiro ou deixa para ele um legado, uma casa da rua tal, número tal. Lembrem que ele tem a opção de renunciar a essa herança, de recusar essa herança. Né? Então, se ele renunciar. Ou destes for excluído. Lembrem das hipóteses de exclusão de herdeiro, que já foram estudadas em aulas anteriores. Tá? Isso pode acontecer. E se a condição sob a qual foi instituído não se verificar, então, se você colocou uma condição para a aquisição daquele legado, ou para ele se tornar herdeiro, e a condição não foi, não aconteceu, né, não se implementou, então, nessas hipóteses, acrescerá o seu quinhão, salvo o direito do substituto.
a parte dos coerdeiros ou colegatários conjuntos. Então, o quinhão deste que foi excluído, o quinhão deste que foi que renunciou, o quinhão deste que morreu antes, certo? Será acrescida na parte dos outros coerdeiros, ou, se for o caso, dos outros colegatários. Em que proporção? Não está dito nada aí em que proporção. Evidentemente, se tiver só mais um, vai tudo para ele. Mas se tiver mais outros 8, em partes iguais entre todos os demais. Certo? O parágrafo único desse 1943 diz assim: os cordeiros ou colegatários, aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder, ficam sujeitos às obrigações ou encargos que o oneravam. Então, se eu coloquei, por exemplo, um encargo, lembrem que o legado ou a nomeação de herdeiro pode ir junto com uma obrigação, né? É um ato de liberalidade, né? O encargo cabe sempre em atos de liberalidade, doação e testamento, né? Então, se junto com este legado que eu deixei para alguém, né? Eu deixei uma casa da rua tal para o Zé e para a Maria, certo? E para a Maria eu impus um encargo, que você faça tal coisa, que você preste alimentos para fulano de tal, que você construa isso, que você cuide do túmulo meu não sei aonde, etc, etc. Esses encargos, se Maria, por exemplo, renunciar à herança, a parte dela não vai para o Zé, para o outro colegatário, renunciar ao legado, a parte dela não vai para o outro colegatário, o encargo vai junto. Certo? O encargo vai junto. E aí quem tem que cumprir é o colegatário, que está tendo a sua parte acrescida pela do outro colegatário, ou coerdeiro. Certo? O artigo 1944 estabelece o seguinte: quando não se efetua o direito de acrescer, transmite-se aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Então, se não ocorreu o direito de acrescer, vocês já sabiam disso desde lá de trás, né? Desde as aulas anteriores, né? Se não tem direito de acrescer, se o legatário, mesmo que nomeado individualmente, ele renuncia, né? Ou nomeado conjuntamente renuncia e não é situação que surge o direito de acrescer, a parte que cabia aquele renunciante, ou aquele excluído, ou aquele que morreu antes, vai para os herdeiros legítimos, certo? É o que está dizendo o caput. Olha o parágrafo único. Não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota do que faltar acresce ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, se o legado se deduziu da herança. Quando estudamos os legados, nós vimos que você pode, por exemplo, instituir um legado em favor de alguém, né? E dizer, por exemplo, que ele tem que entregar o carro dele para alguém, né? Isso vai como um encargo, é aceito como encargo. Se ele não quiser cumprir esse encargo, né, ele está tacitamente renunciando à herança, né? Você pode até dispor, né, que ele deve entregar o carro para alguém, etc, etc. Se não ocorrer o direito de acrescer, né, essa parte do que não vai receber, né, do que renunciou, do que morreu antes, etc., vai para aquele herdeiro ou legatário incumbido de satisfazer um legado, porque ele já tem um ônus, ele já tem uma obrigação imposta pelo testador, né? Então entendeu o legislador que nada mais justo que ele receba isso primeiro. Mas não tem ninguém que incumbido de cumprir algo, até porque na prática isso é bastante raro, né? Então, vai para todos os herdeiros, na proporção do quinhão de cada um. Certo? Diz o 1945. Não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba,
salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Então, olha só, essa aquisição do acréscimo, ela ou você a aceita e aceita todo o resto que está recebendo, né? Não, a princípio que diz esse artigo assim, você não pode repudiar, renunciar a esse acréscimo. Eu não quero esse acréscimo. Isso implica também na renúncia da outra parte para a qual você foi nomeado ou o legado que você está recebendo, né? Lembre da indivisibilidade. Renunciou, não quero receber, você não pode deixar de receber apenas o acréscimo e receber o resto. Ou recebe tudo ou não recebe nada. Tem exceções, certo? E a exceção, esse artigo está claro, ele está proibindo a renúncia do acréscimo. Você não pode repudiar o acréscimo e aceitar o resto, certo? Separadamente, não dá para fazer isso. Ele só não vai ter essa obrigação de aceitar o acréscimo para poder receber o resto, como diz a segunda parte desse artigo, se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Então, se esse acréscimo, vamos lá, deixei algo para o Zé e para a Maria. A Maria morreu antes de mim. A Maria tinha o encargo de pagar alimentos para o Pedrinho. Certo? A Maria morreu antes de mim. A parte dela vai para o co-legatário. Porque eu deixei a casa da rua tal para Zé e Maria sem estipular o percentual de cada um. A Maria morreu antes. A parte da Maria é acrescida ao do Zé. Certo? Nós acabamos de ver nos artigos anteriores, junto com o acréscimo do bem, da parte do bem, vai o encargo. Então, agora, quem tem que prestar alimentos para o Pedrinho, que era a Maria antes, agora é o Zé. Certo? Neste caso específico, ele pode repudiar a parte acrescida, porque tem um encargo especial. Mas olha a parte final. Nesse caso, uma vez repudiado, se ele repudiar, porque o Zé diz assim, eu não quero receber essa parte da Maria que morreu antes, porque eu não quero pagar alimentos para o Pedrinho e ficar com esse encargo. Então, esse artigo está permitindo ele repudiar a parte acrescida e continuar com o resto. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Então, neste caso específico, neste exemplo que eu dei, né, essa parte da Maria que iria para o Zé, e o Zé não quer, porque ele teria que pagar alimentos para o Pedrinho, a parte da Maria vai para o Pedrinho, que receberia alimentos. A ideia, gente, observem, é tentar preservar ao máximo a vontade do testador. Porque ele queria que o Pedrinho recebesse alimentos. Se quem ele incumbiu de prestar alimentos morreu antes dele, então não vai receber o legado que ele deixou, né? Esse legado iria para o Zé, que é o colegatário. O Zé pode repudiar, porque tem um encargo especial. O Pedrinho vai ficar sem alimentos. Ficaria sem alimentos se não tivesse essa disposição, né? Então, neste caso, uma vez repudiado, vai lá para o Pedrinho essa parte da Maria que, no nosso exemplo, faleceu antes. Diz o artigo 1946 o seguinte: legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas. Lembrem que é possível legado de usufruto, vimos em aulas anteriores, né? Legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte da que faltar acresce aos colegatários. Então, esse direito de acrescer, inclusive, já existia lá no direito das coisas, né, no usufruto, né? Quando era possível esse direito de acrescer, quando estudamos os direitos reais, especificamente o direito de usufruto, né? Diz o parágrafo único: se não houver conjunção entre os legatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi legada certa parte do usufruto,
consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem, à medida que eles forem faltando. Então, se você deixou um legado de usufruto para A, B, C e D, certo? O D morreu antes, a parte do usufruto que iria para D, né, você não especificou as partes, né, não especificou o percentual, para poder ter direito de acrescer. A parte do usufruto que ficaria para D é acrescida aos demais colegatários do usufruto, certo? Se você especificou o percentual, não tem direito de acrescer, né? E aí o que acontece, então, se aquele morreu antes? Evidente. Algo que vocês já estudaram lá no Direito das Coisas, né? A propriedade vai se consolidando com o nu proprietário. Então, o D morreu antes, mas não tem direito de acrescer, porque não preencheu aqueles requisitos que vimos agora, né? Se não tem direito de acrescer, a parte do usufruto que ficaria para D não vai para A, B e C. Então vai para quem? Se legou o usufruto, a nua propriedade está indo para alguém. Certo? Porque você pode legar o usufruto de um imóvel, por exemplo, que seja seu, testador. Né? Então a nua propriedade está indo para alguém. Alguém aí é só no proprietário de um imóvel. Né? Se eu deixei um legado de usufruto para A, B, C e D, e o D faleceu antes do testador, antes de mim, testador, né? E não há direito de acrescer, porque eu disse que era 25% para cada um, para quem vai esses 25%? O que acontece com esses 25%? A propriedade se consolida nas mãos do nu proprietário, nesses 25%. E assim por diante, conforme forem falecendo, conforme for terminando o termo do usufruto, porque eu posso legar o usufruto por um prazo de 10 anos, por exemplo, vai se consolidando paulatinamente até que o nu proprietário deixa de ser nu proprietário e passa a ser proprietário pleno, né? Podendo inclusive usar e gozar do bem, porque não tem mais usufruto sobre ele. Tá? Esses são os comentários aos artigos do Código Civil que tratam do direito de acrescer entre herdeiros e legatários.